Ok? Nesse terceiro vídeo aqui sobre os circuitos chaveados, falar do circuito bastante importante. Que são os circuitos de fonte chaveada, tá? Então as fontes chaveadas, antes de chegar nelas, eu queria falar do circuito de fonte de regulador de tensão, que a gente não falou, certo? Então a gente já viu o circuito com Zener para segurar uma tensão fixa, certo? A gente não viu o regulador linear. Então o regulador linear é o circuito com Zener, onde você acrescenta aqui, então você tem uma tensão aqui tal, aqui as setas dessa figura estão invertidas, mas enfim, você tem o seu V de entrada aqui, aí você vai segurar a tensão do Zener aqui nesse circuito, certo? Se você puxar daqui essa tensão, você vai estar limitado no nível de corrente que esse resistor consegue aguentar, para puxar aqui a saída. Então o que é que se faz? Você pega e bota um transistor como um seguidor de emissor, então ele é ligado meio que como um coletor comum, certo? Então aqui na tensão de entrada, que é a tensão Zener, você vai ter a queda de tensão VBE, de modo que a tensão de saída é a tensão do Zener menos o VBE do transistor, certo? E se esse VBE, se você puxar mais ou menos corrente, a variação do VBE ela varia de C sub S, é VTLN de C sub S. Então você pode ter uma variação muito pequena de VBE para uma variação grande de corrente, e você tem, certo? Aí você regula a tensão, e aí o detalhe é o principal da corrente que você tem aqui passando pela sua carga vindo do transistor, certo? Aqui você vai ter a corrente passando pelo transistor, e você pode fazer a corrente que vem para o Zener muito pequena. Então o circuito do Zener ele fica estável, não fica dependendo da corrente da carga, fica só dependendo daqui. Ele vai depender só da corrente da base aqui desse transistor, se for um transistor bipolar. Se for um transistor MOS, nem esse problema você tem, e a maior parte da corrente você tem aqui na sua, passando no transistor. Se além disso você quiser que essa tensão fique mais estável ainda, aí você pode pegar e aplicar essa mesma ideia com uma realimentação, certo? Então isso aqui é a ideia de um regulador linear. Então a tensão VBE agora ela é dada por um amplificador operacional, e a realimentação do amplificador operacional vem aqui da carga. Você tem a tensão na sua saída, você passa por um divisor de tensão, esse divisor de tensão você compara com a tensão Zener, certo? Então a realimentação vai fazer com que essa tensão aqui no meio fique igual à tensão Zener, porque aí com a realimentação isso aqui vai ficar zero, a diferença de tensão, de modo que sua tensão na saída aqui, independente, mais ou menos dentro dos limites da corrente que você puxa, o V de saída vai ser, vamos simplificar isso aqui, botar aqui só um resistor para cá e um resistor para cá, R1 e R2, tá? Então a realimentação vai fazer com que o seu V Zener fique igual a V de saída vezes R2 sobre R1 mais R2, certo? Ou seja, o seu V de saída é o contrário disso, R1 mais R2 sobre R2 vezes o seu V Zener. Então você consegue ajustar o nível de tensão do Zener, ajustar o nível de tensão de saída em função da tensão do Zener. Então você consegue estabilizar a tensão aqui e você gera uma tensão estabilizada. Se a sua tensão na entrada aumentar, o Zener vai segurar a tensão aqui
vai segurar isso daqui, ele vai manter a sua saída regulada ao nível de tensão. Então sua entrada pode variar aqui alguma coisa, sua saída se mantém constante, tá? Aí, onde é que está o principal corrente nesse circuito? Então a corrente principal é a corrente aqui da carga. Normalmente isso é feito para que RL seja muito menor que R1 mais R2 mais R3 aí no caso, essa resistência toda. E também, né, essa corrente é muito maior do que essa, então a principal corrente é feita para ser a corrente da carga, para você ter a eficiência de tensão, certo? Então vamos considerar que IL é uma principal corrente do circuito. Aí você tem a potência na carga IL ao quadrado vezes RL, certo? E você vai ter então essa corrente passando principalmente aqui, desprezando, né? Aqui a corrente de base é 100 vezes menor, né? Então, considerando que essa aqui é muito maior, você vai ter uma potência no transistor aqui, dada por VCE do transistor vezes IL, né? Ou seja, o VCE do transistor é V de entrada menos V de saída vezes IL, certo? Isso aqui também a gente pode escrever como IL vezes V de saída, né? Então você vai ter uma eficiência de tensão quanto maior, né? Todos os outros você pode fazer para eles consumirem muito pouco. Então basicamente os dispositivos que vão consumir potência aqui vão ser a sua carga, que é onde você quer que consuma potência, e o transistor. Esse transistor tem que aguentar essa potência, certo? Então você tem, né, a eficiência de potência disso aqui, a potência na carga sobre a potência total. Então é a potência na carga sobre a potência na carga mais a potência no transistor, chamei de PQ ali. Estou desprezando todas as outras pequenas potências aqui, isso aqui é o principal. Então IL vezes V de saída sobre IL vezes V de saída mais IL vezes V de entrada menos V de saída, tá? Então podemos cortar todos esses IL, vai ficar só aí V de saída menos V de saída, corta aqui também. Então a eficiência de potência disso aqui tá até aqui do lado, fica simplesmente a relação quanto é a tensão da saída em relação à tensão da entrada. Quanto mais próximo eu conseguir fazer a tensão da saída próximo da tensão da entrada, maior a eficiência, o resto da energia é gasta toda no transistor, tá? Então isso aqui é o regulador linear. Aqui a gente não está usando transistor como chave. Agora, tem como eu fazer isso aqui ser mais eficiente? Aí entram as fontes chaveadas, certo? Então a fonte chaveada ela faz um jogo aqui. Então aqui é uma fonte tipo buck, e aí ela tem dois elementos aqui que vão agir como chave, né? Esse aqui que está especificamente como uma chave, então é um transistor, vai implementar isso aqui, e um diodo, certo? E aí ela tem esses dois métodos de funcionamento aqui, né? Você vê que você tem as duas chaves, né? O transistor e o diodo, um indutor, um capacitor e sua carga, certo? A ideia é você pega e passa a corrente pelo indutor para carregar o capacitor em um determinado nível. Então a chave vai funcionar como chave, o transistor aqui. Então ele está ligado,
não quero tensão muito pequena, passo a corrente aqui pelo indutor, carregando aqui o capacitor e sendo consumido na carga. Quando ela desliga, o indutor ele vai tender a manter a tensão, manter a corrente. Então ele vai pegar e puxar essa tensão aqui para baixo, nesse nó, para manter a corrente aqui em cima do circuito, certo? E aí você vai ter aqui então um transistor agindo como uma chave. E aí você chaveia ele aqui. Se você colocar ele ligado o tempo todo, né? Então se a gente pegar aqui o duty cycle, que é o nível do PWM disso aqui, ele o tempo todo ligado, você vai ter simplesmente, né, isso aqui estabiliza numa corrente determinada no indutor. O diodo nunca funciona, né? E aí você vai ficar com, na regime permanente, ele demora um pouco aqui para estabilizar, mas em regime permanente você vai ter assim a sua saída praticamente 5 volts, só a queda de tensão aqui no transistor, sem queda de tensão no indutor, né, ele segurando nessa tensão. Se você agora bota, então vamos analisar isso aqui com 50%, certo? Então aplicar justamente o sinal PWM aqui nesse elemento, então metade do tempo ele vai estar acionando aqui o indutor, certo? Então ele passa aqui, deixa eu diminuir ainda mais a velocidade aqui de rotação. Metade do tempo ele vai acionando aqui o indutor, a chave está desligada, o indutor mantém a corrente, essa tensão cai para manter a corrente aqui e jogando a corrente no capacitor. A corrente pelo indutor vai caindo aqui em medida desse tempo. Agora, quando ele liga, aí vai fazer a ligação daqui com 5 volts, aumentar a corrente no indutor, carregando o capacitor, né? Aqui a gente praticamente não está vendo a carga e a descarga do capacitor, certo? Mas basicamente a gente vai ter, né, ao longo do tempo, a corrente no indutor fazendo isso aqui. Passa o período, quando você liga a tensão ela passa um período aumentando, quando você desliga a tensão ela passa um período diminuindo. E quanto maior você varia esse PWM aqui, mais tempo ele passa carregando e descarregando aqui sua tensão, tá? Aqui a gente analisar melhor, certo? Então no período 1 você vai estar aqui ligado, né? A sua tensão, né, vai estar passando aqui pelo indutor, então o indutor vai ter uma queda de tensão nele, porque ele vai estar aumentando a corrente em cima dele, certo? Então a corrente no indutor aqui, ó, vai subindo nesse período, e isso aqui vai estabilizar num valor médio de corrente, que é justamente o valor de corrente consumido pela carga, né? E aí você carrega essa tensão, carrega o capacitor, quando você desliga aqui, ele descarrega, né? Então continua puxando corrente aqui pelo indutor, pelo diodo, né? Então aqui você está usando a energia do indutor e do capacitor, mantendo aqui o circuito funcionando, e aí você mantém sua tensão de saída basicamente estável, né? Num nível VO, o capacitor é grande justamente para manter essa tensão basicamente estável. Então se a gente considerar que a tensão no capacitor é estável, aí você tem que, durante o período aqui, o duty cycle, então de 0 até o período T, aí ele passa DT ligado, né? 0 a DT ligado e menos DT desligado, né?
Então a gente sabe que no indutor tensão é DI dt, certo? Ou seja, a gente tem que no indutor variação da corrente nesse período que ele está subindo, tá? Delta I durante o tempo D vezes T vai ter que ser igual à variação da corrente durante o período que ele vai estar descendo. Então delta I D vezes T, né? Isso aqui vai dar uma determinada tensão, que vai ser a tensão em cima do indutor, então é a queda de tensão que você tem no indutor quando ele está ligado. Vamos ver se eu ajeito essa tensão. Então, enquanto ele está ligado, você vai ter uma queda de tensão aqui, V no indutor, ocasionada por esse aumento da tensão, certo? Esse V vai ser delta I vezes D sub T. Esse D varia justamente entre 0 e 1, certo? Então se você tiver um D de 0, ele passa 0 tempo ligado, né? E a sua tensão do indutor na verdade vai ficar em 5 volts. Se você passa 50% do tempo ligado, aí você vai ter essa queda de tensão daqui. E durante você passa desligado, aí ele vai ter aqui uma queda de tensão negativa, então menos delta I sobre 1 menos D vezes T, vai ser a queda de tensão negativa daqui. Quando você calcula isso aqui, você vê que a tensão na saída é dada por basicamente D vezes a tensão na entrada. Ele vai estabilizar para uma tensão média, D vezes V da entrada, né? E você consegue chavear isso aqui para um certo nível, e tanto o transistor quanto o indutor, eles vão estar agindo como chaves, ou então eles vão estar ligados com a tensão pequena, ou aberto sem passar corrente, certo? Indutor e capacitor, eles vão só armazenar a energia o tempo todo, eles não vão consumir energia, né? Só, claro, resistência parasita que ele tiver, e você consegue manter a sua tensão estabilizada aqui na saída, né? Então o buck é esse tipo de fonte, ele vai diminuir a tensão de saída, certo? Então para um determinado V0, um V de entrada, você vai gerar uma tensão de saída média menor que a tensão de entrada. Agora você pode também fazer uma outra estrutura dessa, então essa aqui é outra das mais comuns, burst, em que basicamente, se a gente comparar um com o outro, né, a gente tem uma troca aqui, ó, do transistor, diodo e indutor. O diodo foi para o lugar do indutor, o transistor para o lugar do diodo, e o indutor veio aqui para frente, certo? Então nessa fonte de burst, você vai ter o estado ON, você carrega o indutor, e quando você abre essa chave, esse indutor quer manter a corrente, então ele vai aumentar a tensão nesse ponto aqui para cima para passar a corrente pelo diodo, certo? Então você tem um momento que você carrega o indutor e depois você descarrega o indutor no capacitor aqui na saída. Observe o seguinte: na hora que você carrega o capacitor aqui na saída, você tem a tensão da entrada mais a tensão do indutor, certo? Então você chega numa tensão aqui na saída maior do que a tensão de entrada, certo? Então você consegue, a uma tensão de entrada determinada aqui, você consegue ter uma tensão de saída maior aqui que sua tensão de entrada. Tá aqui, certo? Então aqui, ó, 5 volts na entrada,
carrega o indutor e ele mantém, para manter a corrente, essa tensão sobe acima de 5 volts, carrega aqui o capacitor. Para esse determinado duty cycle você está aqui com 15 volts, se aumentar o duty cycle, né, aí vai ter os limites aqui que ele opera. Se diminuir o duty cycle você consegue aumentar isso aqui ainda até aqui ponto de pico aqui. 6 volts, quase 9 volts, 10.2 volts. Aumentar o tempo de velocidade de simulação aqui. Então aumentei o duty cycle, aumentou aqui para 23 volts, certo? Então você consegue gerar tensões maiores do que a da saída. 30 volts para duty cycle bem pequenininho, 5 ponto alguma coisa. Então é um transistor, é um circuito que ele sempre vai dar uma tensão na saída maior do que a tensão na entrada, serve como elevador de tensão. E também nesse caso você vai trabalhar tanto com transistor quanto diodo como chaves, certo? Então a eficiência dele também fica muito boa, né? Então essa é a ideia de fontes chaveadas. Esses são dois apenas, e tem outros tipos de fontes chaveadas, mas só para a gente apresentar uma ideia delas aí.